Nasceu na Ilha do Pico em 1949, estudou no Seminário de Angra e ainda viveu 2 anos na Guerra Colonial na Guiné-Bissau. Hoje é professor convidado na Universidade dos Açores. Embarque connosco nos próximos minutos e conheça Urbano Betancourt. É importante ler por várias razões, porque já é uma forma de eu me concentrar, de eu organizar uma espécie de mundo próprio, em que eu controlo o meu tempo, controlo o silêncio, e isso é dominar alguma coisa, o meu espaço exterior, mas preciso também de ler, e é importante ler, porque eu, a partir da leitura, eu consigo entender melhor o mundo, o mundo, a sua organização, o seu sentido também, e percebo que de facto há no meio deste universo todo complexo que é o mundo cotidiano, há uma realidade que é a escrita, que é da linguagem, que lança perspectivas sobre esse mundo, sobre as relações humanas e sobre o sentido geral do que é a vida de cada pessoa, da humanidade em geral. E isso, para mim, a leitura permite-me tudo isso, não é? E depois, porque eu leio de universos tão distanciados, e a leitura permite isso, e portanto são mundos diferentes, são homens diferentes, são mulheres diferentes, na sua experiência de vida concreta de personagens, mas nas quais é possível, através das quais personagens, é possível entender outras formas de situar no mundo. Que em casa do meu avô o meu avô era já uma pessoa de idade, lia muito, lia jornais, lia pequenos textos, pequenas histórias populares, algumas delas impressas na costa leste dos Estados Unidos, e isso foi alguma coisa que me suscitou a curiosidade para os livros. Depois, quando comecei a ler, comecei também a ler esses livrinhos que havia lá por casa. Em casa do outro avô eu lia jornais da comunidade portuguesa da Califórnia, e portanto foi por aí que as coisas começaram, e aquilo era um mundo diferente, porque não é propriamente a grande literatura, alguns desses livrinhos eram coisas rudimentares em termos literários, se quisermos, mas foi o processo de iniciação foi exatamente por aí. Aqueles folhetins que os jornais publicavam, que eu tinha um tio que os colecionava, e isso também foi outra forma de leitura. A escrita está muito relacionada também com a leitura, quer dizer, uma sequência de nós lemos e vemos as histórias e precisamos também, a partir de determinado momento, precisamos também, pelo menos eu senti necessidade de entrar naquele jogo da linguagem, no jogo da imaginação, e eu penso que pelos 15, 16 anos escrevia já regularmente, que é sobretudo a possibilidade de pôr em contacto outros contextos de que nós gostamos, ou gostamos mais, ou gostamos menos, mas é todo esse processo de levar alguém, ou ajudar alguém, ou trabalhar com alguém no sentido de descobrir aquilo que é o universo do texto e o modo como cada autor vê esses mundos, de uma perspectiva séria, de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva irónica. Portanto, é tudo isso que eu gosto de fazer, mesmo quando as disciplinas não têm diretamente a ver com a literatura, eu vou introduzindo a literatura nesse universo. Aquilo que mais diretamente eu escrevi sobre a guerra, a boa parte disso está no livro África, Frente e Verso, textos escritos lá, no espaço, no território, e outros que foram escritos posteriormente numa tentativa de tentar perceber e tentar equacionar toda aquela situação, sobretudo em termos humanos, não é? E as narrativas e os poemas que eu tenho são no sentido de entender como é que seres humanos, perante uma situação violenta e desumana como aquela, acabam por reagir. Esse é o lado dramático, que é o de nós entendermos e nos apercebermos de que o ser humano é um ser absolutamente complexo,
e que reage muito, e é capaz de fazer o melhor, mas é capaz de fazer o pior também. Para começar, é uma situação que, em contexto de ensino, os livros que são apresentados têm sempre aquele caráter de obrigatório, e isso cria logo uma reação contra a partida. Mas eu penso que também depende muito dos textos que são selecionados, dos textos que são escritos. E depois há situações imprevisíveis, nós não sabemos aquilo que se faz, até que ponto é que leva as pessoas a continuarem ou a procurarem. Tenho experiências extremamente positivas com leituras do Miyakoto. É um autor que vem de um outro universo, de um outro imaginário, de um outro contexto cultural, que tem um trabalho muito especial com a língua portuguesa, que é a língua portuguesa já africanizada, moçambicanizada. E isso tem resultado, não se pode esperar que resulte a 100%, e que vão logo 30 pessoas atrás do Miyakoto, mas se nessas 30 que trabalharam com maior ou menor interesse ficarem 10 ou 5, prosseguem depois o seu percurso de leitores, penso que já é um grande triunfo, não é? Depois eu tenho um processo que eu tenho de trabalho, que é os grandes autores, os autores mais complexos, começar por textos mais simples desses autores, que é uma forma de uma aproximação gradual. Não é? Eu gosto muito dos espaços físicos, onde eu me sinto bem, onde gosto de descansar, mas interessa-me também a outra dimensão do espaço físico, que é a sua dimensão cultural e histórica, aquilo que os Açores foram sendo ao longo do tempo e aquilo que a literatura foi deixando como testemunho dessas experiências num determinado espaço. É um espaço disperso, é um espaço à distância, e é nesse espaço que eu gosto preferencialmente de movimentar-me. facebook.com/leracores. Continuo a seguir as sugestões do Plano Regional de Leitura. Quanto a nós, regressamos na próxima semana.